Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Toca a gaita. Palito, Oi. como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um. Ah, estamos chegando com o velho do Farabalhó, estamos chegando, né, compadre velho? Jonas Santana tá por lá vendo a gente já, nas Guabeiras, compadre Delvão velho, do cardeal cego. Só fala nesse pobre desse cardeal e Delvão, filho da peste, né? Esqueça esse cardeal aí, né? Esquece. Jonas Santana tá vendo a gente aí, compadre mamãe, compadre, as comadinhas tá vendo a gente pelo Facebook, pelos YouTube, né? Nós estamos principiando com a cultura aqui hoje, desanimado demais, né? Desanimado. Uma febre do cagoto serena, como diz o velho. Essa noite, dor de cabeça, os olhos pegando aqui uns outros, grudando, os ouvidos, uma zoada nos ouvidos, parecendo que tem uma muriçoca dentro. Vou fazer aqui esse programa hoje, para Mazinho, a ferro e fogo, viu? A ferro e fogo. Fiz o serviço da Câmara do Vereador hoje lá com o Pamazinho, estava a pulso. Pensa um cabo a pulso, viu, Pamazinho? A pulso, eu estava lá a pulso, porque a gente não tem jeito, tem que assumir as responsabilidades, né, Mazinho? Mazinho velho que tá aqui, ele fez uma indicação lá e foi passada, foi, Mazinho? Foi passada lá com o padre Mazinho velho. Cadê aqui, Mazinho? Deixa eu ver aqui. O padre Mazinho velho aí da ambulância, junto com a gente, misturado, Coscobeu. Junto e misturado, né, Mazinho? Sempre tá ajudando a gente aí. Aliás, o padre Mazinho tá ajudando todos aí da comunicação de Coité, os nossos radialistas aí, o pessoal que tá aí nessa intervenção. O Mazinho velho tá sempre ajudando cada um da gente. E a gente agradece aí por essa compreensão, o caba velho que veio do nada, né, Mazinho, da luta, aí sabe a necessidade que tem de ajudar a imprensa de Coité. Obrigado aí, né, Mazinho, muito obrigado, a gente agradece aí pela audiência. Mazinho velho do Coscobeu, Mazinho da ambulância, né, Mazinho? Obrigado aí, né, Jonas Santana, Ana Almeida Tapucá, e vocês aí. Vamos fazer um programa ripado de bom aqui hoje, a pulso. Vamos mostrar a chuva, viu, Mazinho? Vamos mostrar um pouco a chuva aí. Cardozinho tá ligado, Cardoso? Tô apirriado, Cardoso, com dor de cabeça, meio febre danada, uns olhos garrando. Essa noite me vi doido, tive que levantar, não aguentava ficar na cama. Cada lado que ficava o corpo doía, e sentei aqui na meio da sala. E foi que a minha mulher fez um mingau de leite com enforca-gato dentro. E foi como eu reagi. A quintura do leite parece que desintoxicou um cadinho. Mas estou aqui a ferro e fogo, né? Principiando com a arquitetura. E vamos cair para dentro, fazer assim mesmo, né, Cardozinho da Bahia? Amigo velho meu, aí de desbarroca, amigo velho que a gente tá sempre junto, dividindo as ideias e colado igual becinho de bode, né, Cardozinho velho? Lá do Rosário, irmão de compadre Bucha aí, todo mundo que tá amarrado a gente aí, Cardozinho velho. A gente tem 30 anos, 60 meses junto, né, Cardozinho? 30 anos, 60 meses junto, coladinho aí, dividindo as ideias aí juntinho. É isso mesmo, né, velho? Chegou aqui com o padre velho, José Albino aí de São Paulo vendo a gente aqui, Edson Mano do Forró também. Deixa eu botar Cardozinho aqui, depois antes dos comerciais eu vou botar com o padre Edson também, que o outro tá na fila aí, né, o padre Edson tá na fila, todo mundo precisa de divulgar e cair no mundo aí, que nem a gente tá tudo na fila para ganhar o cuscuz. Bora, Cardozinho, canta um pouquinho ligeiro aí, filho da Cuscubinha, bora!
um girassol em seus cabelos. Batom vermelho, girassol, morena, flor dos desejos. Ai, Deus tem meu lençol, um girassol, baixinho, roda baleia. Batom vermelho, girassol, morena, flor dos desejos. Ai, Deus tem meu lençol, desço pra rua, sinto saudade. Ontem Mara Estúdio foi chover. Morena, flor dos desejos. Só não bebe o sino, cuidado com a cabeça agora. Vem teu seno matador, chama! O nome dela pequena gravação. Vamos ver, tá? Vamos passar a gadar. Ô, Nil Santana! Tá bacana presença aí, tá? Vamos ver! Vamos ver! E vai pra cena, churrascão em alto mar. E a mulherada de copo na mão, biquíni mental, passando vaga em suas redes sociais, cheia de pose. Ela de Salvador, brasileira, tá com vocês, viu? Vem ver de novo, isso aqui é a dor. Mas o dono da lança, garotinho. Ninguém pode ficar só. Nem tua mulher fica rica, muita mulher bonita, doidinha pra nós dançar. Chama na pressão e vem. Olha aqui. E meu forró, ninguém pode entrar arrumado. É proibido cochilar. É uma multidão de gente dando lugar com gente de todo lugar. Tem um pessoal do cedo e não tem hora pra parar. Tem que ter muita alegria e lá pra nós dançar. Vamos nessa vez, vamos no forró. A gente só vai parar de tocar quando alguém cansar aqui. Vamos assim, ó. Esse sucesso nós toca. Meu parceiro Leandro, obrigado, meu filho. Eu sítio no setor de Periquina, dos pés de Mandaíba, dando manga e cajá. Peguei enxada como pego na dinheiro, fiz a ciruba porque foi, vai ver como é que tá. Tem abacaxi, feijão de folha, quilo de macaxeira, como no Ceará. Minha alegria, todo não paga, pegada e roda, entregado no pular. Pinta papai, começou a safadeza, tudo bicho vem pra cá. Agora vem a culpa de que safadeza, eita Nossa Senhora. E no canto capiguinha, cantora Maná, tô pirado no dia, tô retado você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de riado. É, mano do forró, marra gente, misturado aí, né, compadre? João, cadê seu sobrinho aqui ligeirinho aí? Viajando pra Mato Grosso, Aparecida, Tabuado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena poderes, confesso desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado.
Casa do Arroz, em Conceição do Coité, tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, compadre Manuel, localizado na rua Landulfo Alves, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Coité. Telefone 759-8110-1730. 759-8110-1730. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Muito bem, Zacarias chegou por cá, compadre Alberto, com Matheus, compadre Ivonete e Vé, tá vendo a gente na Terra Nova, Neuza Santana, compadre Neuzito, compadre Daguinho, né, Ana Almeida daqui Marragem, Zé João Velho, compadre Edson do Bicho do Manos do Forró, compadre José Albino em São Paulo, Cardozinho da Bahia, compadre o vereador Mazinho está colado com a gente, compadre Delvan Silva aí vendo a gente, Jonas Santana, estamos principiando aqui, né, compadre? Estamos meio apirriados, a garganta ruim, uma gripe do cuscobel, febre, dor de cabeça, cabelo enroloso, o vídeo ficou surdo, mas é assim mesmo. É só adiantar aqui que nós temos duas matérias ligeirinhas para a gente jogar aqui, mostrar um pouco da chuva e o protesto para aqueles que não viram aí a semana passada, né? Que hoje foi motivo de discussões lá na Câmara do Vereador a meia-dia todinha com relação ao acidente que teve aí. E ontem já morreu uma outra vítima de novo aí em Salgadalha. Acidente de novo, né? Acidente de novo. Então, vamos adiantar aqui pra gente ver aqui. Bora! Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Pode me chamar que eu vou. Chama! Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. E foi aqui que eu encontrei você. É papo reto, hoje eu tô de rolê. Levante a mão que daqui eu vou te ver. Vamos curtir, vamos beber, vamos cantar. Pode pá que não vai ter solidão. Bota fé que a gente vai se conhecer. No WhatsApp não posso beijar você. Vamos aproveitar, tamo na balada, o clima é da hora. Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. Já fui no Google pesquisar você. Bora! Vamos curtir, vamos embora. Minha pegada é da hora. E foi aqui que eu encontrei você. Vamos viver e ser feliz, acelerar o coração. Então pega. Muito bem, Batuquerê. Bati um papo ligeirinho agora tarde ali com o compadre Marquinhos, né? Ele vai vir ao vivo aqui para falar um pouco da sua trajetória, falar desse clipe aí, né, compadre, velho? Compadre Zacarias tá dizendo, ó, Nil, morreu em Gavião, um jovem de 25 anos também de acidente de moto. E aí, é assim, ontem morreu mais um em Salgadalha, a semana passada morreu outro, a semana atrasada morreu outro em Salgadalha. Então tá um negócio fora de sério, né? Lá, segundo a fala do vereador Nego Jai, sabe que é o dono do animal, que vai botar na cadeia. Vai botar na cadeia, porque na hora que botar um na cadeia, aí agora os outros donos de animais vai prender os animais, vai dar fim. Hoje lá na Câmara do Vereador, o assunto foi esse, e o vereador, que ele é da Polícia Militar, falou, foi para a tribuna e disse que ele tinha 97% de certeza que é o dono do animal que cefou a vida do jovem, né? Então, se for um preso, aí agora a coisa vai começar a andar e vai começar a ter disciplina, né? Já que é lei. Então, compadre Zacarias, desse jeito aí, Oscar Mascarenhas chegando por cá, né? E é mais uma vítima. Também, viu, compadre Zacarias, vou dizer uma coisa para você. Na minha opinião, essa galera de moto também anda demais, né? Não vou aqui não sentar o dono dos animais, não, mas as velocidades é demais.
o animal mesmo, desse acidente aqui, o animal partiu a barriga no meio. Então, a pancada não é brincadeira, não. Então, as pessoas têm que se conscientizar e andar mais devagar um pouquinho. É uma área de risco, né? Ter mais cuidado, mas você sabe como é que é jovem, né? Jovem é aquela coisa, né? Vamos ver aqui, vocês que chegaram agora, que não viram a semana passada, vamos ver aqui como é que ficou, né? E a gente vai voltar para as remediações da chuva no sábado, que a gente registrou para vocês aqui no Coité Cultura. O que é, Zé Danedino? Vou falar no Coité Cultura, apresentado por Nil Santana, que veio aqui na minha casa, uma pessoa bacana. E a gente vai fazer verso até com 4 semanas. Quando Antônio Carlos Magalhães governava essa Bahia, a gente aqui tinha inverno, quase todo ano chovia. O povo vivia alegre que o que plantava colhia. Depois que o PT pegou governar, se vive nessa agonia, só dá uma chuva por ano, é só e verão todo dia, porque a turma do PT fala em democracia, mas eles são arrogantes, tem muita demagogia. Para ganhar a eleição, a vida toda mentia. Era água e luz para todos, para tudo quanto é família, que ia criar emprego no Brasil e na Bahia. Aqui em casa nem tem água, nem cisterna e nem energia. Portanto, só vota no PT quem não tem categoria, porque vota apaixonado por não ter sabedoria. Elege um presidente para sofrer noite e dia. A chuva é muito pouca, a terra não está molhada, é apenas uma chuva fina, fazendo poça de água para todo lado que eu vou, só encontro vaca magra, escuto o veia berrando, uma terra pura e queimada. Essa seca é perigosa, é criminosa, é malvada. Eu temo até faltar água para nosso povo beber. Você que abre as torneiras para ver a água perder, vai ficar sem tomar banho e o corpo pode feder. Essa aí eu fiz para você que gosta de destruir, você que abre as torneiras para ver a água cair. Tome cuidado na vida que a seca braba está aí. O uso do celular está acabando com o jovem. Além de crack e cocaína, vem maconha e K9. Que o cara puxa uma fumaça, fica duro nesse modo. Aí a justiça resolve liberar os traficantes para modo de trazer mais droga. Parece que isso é importante. Do jeito que a coisa vai, o Brasil não vai para adiante. É uma coisa agravante que atinge todo mundo. Enquanto não tiver lei para combater vagabundo, enquanto a noite for treva, enquanto o mar for fundo, enquanto a folha for erva, enquanto o mundo for mundo, o Brasil só vai ser grande quando for bom para todo mundo. A seca vem atingindo o nordeste brasileiro, a seca vem castigando esse sertão nordestino. Aqui chovia bastante quando eu era menino. A chuva era constante que eu vi terra criar limo. O povo vivia rindo que o que plantava colhia, ninguém comprava tomate, se dava mas não vendia, e quem trabalhava em roça nunca comprou melancia. Os pais dominavam as filhas, não deixavam ir em festa, se fosse era em alguma com uma pessoa certa. Hoje as moças estão liberadas que saem de casa e deserta. As mocinhas hoje têm pressa de curtir a sua vida, não mora por las esquinas, por beco, por avenida, só vão se arrepender quando as mesmas engravidam. Em casa começa a briga da mãe também do pai, o homem reclama tanto que a baba da boca cai, só vai parar de brigar na hora que o neném sai. Eu me criei no trabalho, sempre vivi trabalhando, não ando de avião, nem barco, nem oceano, que eu só me sinto seguro se eu estiver caminhando. Gostei de andar sambando, cantando, fazendo festa, tem gente que me adora, tem outros que me detestam, mas eu não estou nem ligando, boa vida nunca é presta. De que vale uma casa boa, sem ter nada para comer, sem ter cama para dormir, sem ter água para beber, sem o dono da casa saber lhe receber? Casa boa desse jeito, eu não tenho, não aceito, nunca tive nem quero ter. Eu quero ter uma casa simples, mas que tenha o que comer, tenha cama para dormir, tenha água para beber, tenha café para tomar, para quando um amigo ir lá sentir orgulho e prazer. Casa boa não quero ter, nem também uma maçã, para não ter o que comer, botar para dormir no chão. Não dá um copo de água, nem um prato de feijão, nem uma xícara de café, nem um pedaço de pão. Casa assim não quero não. Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro. A natureza olhar pro céu, sem força cansada, pedindo socorro. O homem principal suspeito, eles só pensam nele, de ser poderoso. E aí, meus amigos do Coité Cultura, a gente debaremos aqui demos de frente aqui com um protesto na BA de Coité Salgadalha. Aqui tem um protesto aqui, né? E uns 4 peão aí, pegar pneu aqui, uns 4 peão. Umas familiares aqui protestando contra a morte do jovem, agora no último
nessa última segunda-feira, e aqui tá a via toda obstruída, né? Tentando negociar aqui, familiares. E é isso aí, ó. Aqui tá a via toda interditada, né? Tem morrido muita gente aqui nessa BA aqui, por conta desses animais. E aqui hoje tá tendo esse protesto. E vamos registrar para vocês aqui esse momento, né? Moradores de Salgadalha, de Serrota. E o protesto sobre esse acidente com animais. E protestando contra o governo do estado aqui para tomar. A gente queremos muito bem, mano. Isso dói. Você perdeu um sobrinho, você perdeu um filho, perder todo mundo. A gente queremos resposta. A gente só vai sair daqui com dia e hora carimbado. Muito bem. Ninguém tem pressa de sair daqui. Muito bem, comadre. Tá no seu direito. Dá pra todo mundo. Muito bem, tá no seu direito aí. Então a gente registrando para vocês. Esse é o momento aqui de crítica, né? Mas o governo ter sido omisso, a verdade é essa. Na Câmara de Vereadores, vereador Nego Jai lá e outros, vinha batendo nessa tese há muitos dias, há muito tempo batendo sobre esses animais, e é um governo ausente disso aí, viu, gente? Tá aqui muitos moradores aqui, vamos registrando para vocês aqui. Esse é o protesto que está acontecendo. Mais do que justo, e a gente torce que daqui hoje saia uma notícia, que saia uma resposta positiva. Muitos jovens perdidos aqui, morreu gente nessa BA aqui. Então vocês que assistem aí o Coité Cultura, o momento é esse, momento crítico. E é mais do que justo, mais uma vida perdida na última segunda-feira. Pra onde, Maria? Eu vou também. Eu não tava lá, menina. Aí a gente percebe. Ali tem um corpo de bombeiro ali, mas familiares e amigos querem daqui hoje uma resposta positiva, né? Que venha a ter positividade aqui. A via toda obstruída, né? E aí é desse jeito aí. Fogo é fogo, Brasil! Fogo! Coscomeu! Vem mais pneu, protesto, mais do que justo, é vida perdida. É vida. Estão no direito deles aí. Você resolver de conversa? Me deu o diabo anotado e carimbado. Você quer uma coisa imediata. Bota uma coisa pra ver. Como é que resolve as coisas imediatamente? Boto, meu irmão, já lhe disse. Que lógica é essa sua? Não quero saber. Sabe o que é isso? Isso dói. Eu sei que dói, mas você tem que entender uma coisa, que tudo não é como a gente quer, não. Eu entendo muito bem. Se você entende da lei, a gente também, eu entendo. Não adianta você ficar discutindo comigo uma coisa que eu não vou resolver. Pronto, então de boa. Pois é, vocês que nos assistem aí, essa é a situação. A BA aqui está obstruída, familiares aí revoltados, com mais que sua razão. E é isso aí, a gente registrando para vocês, mostrando esse momento. A gente mais uma vez fala que a Câmara de Vereadores já vinha batendo nisso, falando sobre esses animais, mas nós temos um governo muito obscuro aqui na nossa região, não deram atenção, os deputados da base do governo. E por isso está aí, ó, essa situação. Corpo de bombeiro presente, mas estão ali negociando. E os moradores, os familiares, no seu direito de protesto, que é algo concreto, assinado. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Pois é, meus amigos que nos assistem, a gente tem presenciado aqui, chegou no momento das discussões ali, entre parentes da vítima e o pessoal do Corpo Bombeiro, mas não chegou a um acordo ainda. Os familiares, que é algo concreto, tipo documentado, uma coisa que possa realmente garantir, né, essa situação. Tem morrido muita gente aqui mesmo. Aqui tem morrido muita gente e uma vida perdida é triste, né? E aí a gente vê deputado, governador do estado sendo nessa situação aqui, e tem que mais a família realmente tentar achar aqui uma saída para melhorar essa situação aqui, né? Todo mundo aqui sabe. Então, gente, o seguinte é esse. Ó, tem um gado aqui de fulano de tal, causando transtorno, entendeu? Teve as fotos do cavalo comendo capim na porta da Câmara de Vereador.
Por que não bota um radar? Por que não bota um quebra-mola? Por que não bota um semáforo? É o seguinte, o que eu falo calma, entendeu? Bota isso aí, porque lá diz... Pode marcar 3 pessoas, se tiver 4 e achar o motorista, eu dou meu carro, o motorista vai, não tem problema nenhum. Eu não tenho necessidade de ir, mas se quiser que eu vá, eu vou acompanhar. Eu vou, acompanho vocês, entendeu? E eu vou, sem problema. É isso, eu vou, sem problemas, eu vou, tenho acesso, ligo, converso, levo o deputado junto, vou levar junto, entendeu? Betão, só uma palhinha aqui. Chegaram a um acordo aqui, Betão, a situação? Na realidade, eu vim aqui para bater um papo com a turma, porque não depende de mim isso aqui do trânsito, mas o deputado pediu para eu vir aqui conversar com a turma, a gente chegou, já marcamos com a CEINFRA para segunda-feira, uma conversa para tentar solucionarmos o problema. Muito bem, obrigado aí, Betão. Pois é, meus amigos, aqui a gente está falando aí com o ex-presidente da Câmara, Betão, ele que é da base aí do deputado Alex. Parece que chegaram a um acordo aqui, né? E a gente vamos aí torcer que isso venha chegar a um acordo aí, porque a via tá obstruída e de todo jeito essa é a situação. Parece que chegaram a um acordo, né? Não acho que não vai ser preciso a polícia vir resolver a situação, né? E ali está o corpo bombeiro, até já trouxe aí na reportagem. É isso aí, pessoal, é mais uma vida de 20 anos. Dentro de outras que já morreram aqui, tem que tomar devidas providências também. Criadores também têm culpa, viu? Criadores também têm culpa. Na verdade o Estado paga o preço, o município, vamos dizer assim. Mas os criadores têm sido muito ausentes dessa responsabilidade. Na hora que notificar um criador desse aí, eu acredito que as coisas têm que melhorar, né, gente? É isso aí, o Coité Cultura trazendo para vocês essas informações aqui da BA, com a 111, se eu não me engano. Eu também penso dessa forma. Por que nego já mandou você? Não veio que ele não vai liberar não. Bora esquecer política, bora esquecer política, nós queremos. Eles vinham aqui para resolver. Qualquer um daqui pode ir. Pega o cara ser preso por isso. Pois é, meus amigos, aqui está chegando um acordo entre familiares e representantes de deputados, representantes de vereadores, enfim. A situação está se agravando, a galera não quer liberar a pista, está pedindo autoridades aqui para garantir algo. Vocês estão vendo aí, né? Pessoal, a situação se agrava, chega mais destroço aqui. Parece que até agora não chegou a um acordo ainda, né? Estão pedindo aqui representantes de autoridade para poder tentar chegar a um acordo aqui. Pois é, pessoal, aqui parece que agora vai ser resolvido, né? A Polícia Rodoviária está chegando aqui para resolver a situação. Já houve um acordo ali entre o ex-vereador Betão. Vocês que estão nos assistindo, esse é um protesto aqui com relação ao acidente. E a polícia agora militar está chegando aqui. Eu acredito nós que agora resolva aí a situação, desobstruir essa via aqui. Já tem na baixa de mais ou menos 2 horas de obstrução aqui dessa via aqui. Vamos acompanhar aqui, povo informado é povo civilizado. Mas, de antemão, em nome da Polícia Militar, a gente pede meus pêsames
É uma situação boa. A gente dá bom dia, mas sabe que não é um bom dia, porque se trata, né? Nós estamos aqui justamente, a gente, a comunidade de Salgadalha, aqui não somos só nós. Você viu o vídeo do enterro do menino? Tinha aproximadamente 4.000 pessoas, pouco mais de 4.000. Então, a gente não está aqui reivindicando a vida de a influência digital. São vidas que são ceifadas todos os dias. E a gente conseguiu, através de Betão aí, Betão conseguiu ligar para o rapaz da CEINFRA, marcamos para segunda-feira. A gente estamos aqui pacificamente, a gente só queria ser ouvido. O presidente da Câmara mandou o representante dele para poder estar aí disponibilizando a tribuna para segunda-feira, alguém lá entender. Então é o seguinte, de forma nenhuma a gente quer atrapalhar a vida de ninguém. A gente só quer ser ouvido e levar as nossas reivindicações. A gente entende isso. Inclusive, você sabe que a gente já tem um projeto, né? Pista não é pasto, que a gente sai colocando um colar, né? Nos animais, tá entendendo? E eu tô até falando com o Marconi, que eu assumi o comando do pelotão aí, e falei com o capitão hoje também, que eu vou manter contato lá com o pessoal da Zoonose, em Feira de Santana, na prefeitura, e colega da rodoviária federal, porque tem uma fazenda em Santo Estevão, porque também tem que ser longe. Não adianta colocar uma fazenda aqui perto, que ele vai lá, paga e tira o animal. Tem que ser longe. Tem que ser longe. Onde o caminhão cobra 500, 600 reais para buscar o animal. E aí ele não vai poder buscar. Não compensa. Não compensa buscar. Muito bem. E assim, viu? Viu? Manter contato com e depois, né? O prefeito também ficou de ver isso também, né, com a gente. Um caminhão para a gente rodar. Com apoio aqui das nossas guarnições, com os vaqueiros e a viatura atrás do animal, a gente laçar e levar. Eu vou citar um exemplo aqui. Rapidinho, só para a gente tentar ser básico e objetivo. Vocês têm ciência que a manifestação é um direito público, certo? O senhor tem filhos? Você tem filhos? Não, a gente quer dizer, um minuto. A gente sabe que todos os dias você vai ver que está cheio de animal na rua. Um distrito que tem um tamanho maior do que 100 cidades do estado da Bahia. Aí quer dizer, porra, foi eu, um jovem trabalhador, 20 anos, não foi o primeiro nem vai ser o último. Quantos dias vai precisar morrer? Amanhã pode ser um filho meu, filho seu. Eu posso pedir o bombeiro para também não queimar aqui. Se permite a gente apagar e apagar. Está dizendo que vai resolver, né? A gente foi ouvido, a polícia rodoviária veio aqui 2 vezes. Está gravado, está em live, todo mundo está vendo. O pessoal da infraestrutura me passou isso aqui agora. O centro de zoonose de Feira, a rodoviária federal. Um acordo aqui entre ambas as partes? Chegamos sim, vamos resolver. Muito bem, então a via está sendo já liberada, né? Liberada já, o pessoal liberou a via, né? Conversei com o pessoal, o pessoal cedeu e vamos resolver. Bom, muito bem, obrigado aí, Tenente. Pois é, pessoal, vocês que nos assistem, chegamos aqui no início e estamos finalizando aqui o bate-papo e dizer que a partir de agora a via vai ser resolvida e os moradores estão confiantes aqui entre acordo de Estado e município a chegar aqui a essa conclusão aqui desses acidentes aqui com animais. Coité Cultura ao vivo aqui, esse momento entre o acordo entre o tenente e aí os moradores, familiares chegaram a um acordo e o Corpo Bombeiro vai agora apagar o fogo entre acordo aqui, tenente, esse acordo. Então, graças a Deus vai chegar o fim desse protesto e que realmente as autoridades, gente, tome providência, vida perdidas, né? O fogo aqui ainda está se alastrando aqui, na verdade esse lugar que queimou aqui, depois tem que ser revitalizado aí, porque o pedaço queimou muito, tem 2 horas de fogo aí. Mas é isso aí, gente, o protesto existe, é legal, não é nada ilegal aqui, a gente sabe por lei, por direito, que é um protesto legal. A polícia de forma educada aqui conversou com o pessoal do protesto, chegaram a um acordo. Então vamos registrar aqui o término da liberação, a liberação aqui do
do fogo, né? Da via. Vamos registrar aqui, a gente estamos ao vivo. Registrar para vocês aqui, essa hora é a hora de que vai se concretizar aqui essa situação, né? Tá chegando ali o Corpo Bombeiro. E foi obrigado a chegar a Polícia Militar para poder chegar a esse acordo aí, né? O tenente com sua guarnição. Vamos ver. Pronto, pessoal. Começou o serviço do bombeiro. Esse é o momento que para obstruir aqui abrir a pista que está obstruída, né? Estamos registrando aqui ao vivo. Estamos sempre trazendo, pessoal, informações, né, da nossa região. Coité Cultura, é isso aí. Tem mais um outro carro-pipa do município ali, também ajudando, né? Fazendo a sua parte. Na verdade, pelo meu conhecimento, o município está ajudando. Na verdade, isso aqui é estado, né? O Corpo Bombeiro está aqui. Mas o município está ali, o carro-pipa do município. Que estão já aqui liberando para tentar apagar o fogo, para liberar a ABA, né? Isso aí, gente. Estamos aí registrando esse momento ao vivo para vocês que nos assistem. A BA 411 Coité a Salgadalha. Volto a falar para vocês, é um acordo aqui entre a Polícia Militar e aí os moradores e os familiares aqui do distrito de Salgadalha, viu? Nós estamos aqui já próximo a Coité, viu, gente? Aqui já estamos aqui próximo a Coité, próximo ao Coitézinho aqui, né? É isso aí. Onde há fogo, há água. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, o compadre Mildinho chegou aqui com o Maloro Santana. A gente agora vai, vocês que não viram a matéria de sexta-feira aí, né? Hoje foi na Câmara de Vereadores. A promessa de prender o dono do Carvalho, já sabe quem é. Segundo o vereador Nego Jair, já tem 95% de saber quem é o dono. Do cavalo o bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar. E aí, se prender um, os outros vão pro Berebel. Então o Nego Jair falou lá na tribuna que tem 95% já sabe quem é o proprietário do cavalo. E o bambu vai gemer, né, pai Mildinho? Vamos papocar agora aqui, mostrar a chuva de sexta-feira, de sábado, né? A gente registrou, eu tô todo gripado, bistiado. Virado com os copeiros, uma febre da água serena, viu, Mildinho, velho? Tô aqui a pulso, na guerra e na força, viu? Vamos papocar lá para as mediações da chuva e a gente vai. Antes eu vou tocar minha musiquinha do meu cuscuz, que eu não sou bem de nada, é só 1 minuto e 60 segundos pra gente botar a matéria aí da trovoada. Nego Mariana e Beatriz, quem tá aqui é Loura Santana, Mildinho do Forró Repente, Madonna Luísa, compadre que é curioso, né? Compadre Adelídio, velho. Adelídio do táxi aí, compadre Alberto, tá vendo a gente aí. Compadre Jário Ferreira. É de Sargadá, tá aí em Goiás, né, Jário? Filho dos infernos, velho, pai Jaime Pereira. Bom, gente, vamos adiantar aqui que eu tô apirriado. Jefferson Almeida chegou, bora! Covarde esse meu coração, que insiste tanto em te esquecer. Em outra relação pra fazer alguém sofrer. Se eu tô me apegando, aí você liga pra felizar minha vida e cê sabe bem. É você me usando e eu usando alguém. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Trocando que presta porque não presta. Trocando que presta porque não presta. Desse meu coração que insiste tanto em te esquecer. Eu entrei em outra relação só pra fazer alguém sofrer. Eu tô me apegando, mas você liga pra felizar minha vida e cê saber. É você me usando e eu usando alguém. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Trocando que presta porque não presta. Trocando que presta porque não presta. 5 da manhã e eu aqui dentro da cama fazendo merda. Trocando que presta porque não presta.
93. Tinha muita gente com coração de pedra, mais ou menos assim. Embora o coração de pedra que mamãe teve 11 fios. Foi com o Pai Jaime. O Pai Jaime choveu bastante. A gente vai mostrar aqui agora com o Pai Jaime a chuva, né? Que a gente registrou aí. Choveu bastante aqui. Teve lugar de fazer água para 6 meses. E teve lugar que a chuva rodeou. E não passou não, viu, Jaime? Vamos mostrar aqui a matéria e vocês se virem. Quando terminar a matéria, eu fecho o programa que eu tô a pulso. Eu parece que botaram um olhado em mim daquele de rezar com foi de zinco, viu, padre? Bora pra bocar pra lá, bora ver como é que ficou. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E esta sede pode me matar. Minha garganta pede um copo d'água e os meus olhos pedem o debulhar. Minha garganta pede um copo d'água e os meus olhos pedem o debulhar. A planta pede chuva quando vai brotar. Meus amigos que assistem Coité Cultura, estamos resistindo esse momento bacana aqui. Pessoal, voltou a chover. Nessa madrugada de sexta para sábado, 11h45 da noite, começou a chover Coité. Começou a chover. Eu levantei para registrar um momento. E aí estiou, choveu até 2 horas da manhã. Aí voltou a chover agora. 8h15 começou a chover. Já são 9 horas e 8 horas e 45 minutos. Vai faltar 5 para as 9. Muita chuva, gente, graças a Deus. E a gente feliz, muito feliz. As quinturas estavam demais. E a necessidade, mês de abril, com essa necessidade de chuva. Pessoal. É isso aí, ó. Começou a entrar água nos tanques, né, gente? Vai começar a entrar água nos tanques. E a gente registrando aqui para mostrar esse momento precioso. Esse momento precioso. O cientista falava, né? Os meteorologistas, que nós teremos chuva aqui no sábado, domingo e segunda-feira. Acertou, né? Eles têm uma previsão, não é precisão, mas Deus tá dando certo aí, né? Deus ajude. O tempo tá fechado, né? O tempo tá fechado. Tá sem ventar, não tem vento. Provavelmente vai chover muito, viu? O dia todo. E pela nossa experiência de vida, vai chover bastante, porque quando é nuvoação localizada, dá uma trovoada e passa, mas não, tá fechado o tempo, viu? Se eu chegar aqui e mostrar o tempo pra vocês. Aí, como é que tá o tempo aí? Tá entendendo? Todo lugar que você rodar aqui, fechou. Então, vai desaguar aí. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas é o Criador, né, gente? É o Criador. Pois é, pessoal, a gente já conhece esse rio que corta nossa cidade, Coité. Aqui nós estamos num ambiente onde 90% das águas ela passa aqui, gente. Aqui, a chuva é boa. Na verdade, a gente vê esse mar de água aqui, mas não é nada exagerado, viu, pessoal? Às vezes o pessoal fala, em Coité tá acabando de chuva. Não, não é isso não, gente. Na verdade, a chuva é boa, já tem mais de quase 1 hora de chuva, realmente. Mas a verdade é que a 50% da água da cidade tem que passar aqui, viu? Tem que passar aqui e eu já tenho conhecimento, né? Muita água, viu, gente? Aqui, se qualquer um entrar aqui, vai embora. Muita chuva, muita água aqui nesse sentido. Eu gosto de estar falando a verdade aqui para vocês e mostrar e registrar isso. Que coisa boa, pessoal. Aqui água doce da chuva que está indo aí vai parar no Poço Grande aqui, né? Para quem conhece,
Eu vou mostrar para vocês aqui o caminho dessas águas aqui, viu? O caminho dessas águas aqui. Isso é bom demais da conta. Precisamos de mais disso aqui. Aqui é chamado Riacho da Pampulha, né? Pampulha. Se esconde, neném, Coscovil. Aí eu vou aqui mostrar pra vocês o caminho dessas águas, viu, pessoal? Tô aqui saindo da boca quente, né? Tô aqui saindo da boca quente pra eu não ser levado, que eu não sou besta nem nada. Mas vou chegando aqui pra vocês verem o mar de água que nós estamos aqui já tendo na nossa cidade. É isso? Essa é a realidade. É inacreditável, né, pessoal? Inacreditável aí. Aqui, descamba aqui e vai embora. Tá cortando a Pampulha no meio certinho aqui. Aí, gente, é muita água, pessoal. Muita água. É uma boa notícia. Graças a Deus por isso, né? É isso aí, gente, ó. Aqui é chamada Pampulha, Riacho da Pampulha. Ele vai descambando aí dentro, atravessa aqui a Pampulha, sai na BA, Tango do Governo, aí Tarandi, Poço Grande. Eita coisa boa, poderoso Deus. Hoje é dia 12 de abril. Trovoada, né? É um pouco até estranho a gente em abril ver trovoada, mas é isso aí, pessoal. Coité Cultura é isso aí, viu? Tá sempre trazendo as novidades aí pra vocês e mostrando para nosso povo. Aqui é um ponto onde mais de 50% das águas de Coité passa aqui, viu, gente? Passa aqui. É isso aí. Pois é, pessoal, mas só um rascunho para vocês e dizer que essa é a realidade da nossa chuva aqui hoje, viu? Vou procurar mais ponto importante aqui pra gente mostrar. Aqui nós estamos no Liquigás, distribuidora de gás de Coité, potente. E aqui no passado tinha um problema sério com a chuva aqui, que arrancava tudo aqui. A chuva arrancava tudo. Depois da gestão de Marcelo, foi feita uma drenagem aqui, uma forma com esse paralepito aqui, que não arrancou mais, né? 4 anos se passaram e graças a Deus não soltou mais. É isso aí. Pois é, meus amigos, ao norte aí como é que tá desalgando, né, gente? Olha os pastos como tá com água aqui. Dentro desse bate-papo, sair da cidade e vim conferir, né, gente? Aí, ó, as pastagens como tá aí de água, né? Mandacaru agradecendo a Deus, flororadozinho ali. E a gente percebe aqui, gente, aí, céu importante, né? E eu registrar isso para vocês que nos assistem. Essa é a realidade. Um momento bom. A gente estava triste, veio mês de abril, nesse sol tão quente, sem uma gotinha de água, né? E chegando aí a nossa chuva, aí vai animar bastante o criador. O pessoal vai começar a plantar um milhozinho aí, natural. Correto, pessoal? Muito bem, a água deve estar descendo ali para aquela lagoa, ó, descambando lá para aquele tanque lá, né? É isso aí, gente. É considerável uma chuva muito boa. Muito boa mesmo, né? Estou aqui nas mediações entre Conceição do Coité e Goiabeira. Eu caminho um pouquinho para poder mostrar para o pessoal, né? É isso aí, pessoal. Vamos confiar em Deus que vai ter mais chuva. Que pelo menos tenhamos um invernozinho bacana, né, gente? É isso aí. As águas correndo. Ontem, uma hora dessa, tava uma tristeza, né?
E a gente já se fazia triste. Mas tá aí, ó, o céu todo nublado, desalgando, viu? Se eu passar aqui para outro lugar aqui, um momento só. Então, meus amigos, essa parte aqui da Caatinga tá quietinha, você não vê ventar nada. E fica tranquilo, né? Agradecido aí. Eles agradecem a Deus por esse momento. Volto a dizer, o tempo tá fechado, né? O tempo tá fechado. Possa ser que venha chover o dia todo, né? Pela nossa experiência com o tempo, se a gente analisar aqui, é desse sentido aí, né? Que tá fechado geral. Pois é, pessoal, só a gente fechando o papo da chuva, né? A gente vai registrando para vocês aqui, mostrando, viu, pessoal? Muito bem! Traga-me um copo d'água, teu sede, e esta sede pode me matar. Minha garganta pede um copo d'água e os meus olhos. Se olhar, né, compadre Marcelo Matheus, tá vendo a gente aí, né, compadre velho? Boa noite, compadre Marcelo Matheus. Eu tava ali comendo cuscuz para desafrouxar aqui a minha... Bença mãe, tá lá vendo a gente nas goabeiras, mamãe tá vendo a gente lá, viu, compadre? No outubro aí, né, compadre velho? Aí a matéria da chuva, a chuva foi boa, né, compadre? Foi chuva, foi boa, graças a Deus, né, Marcelo Matheus? Vendo a gente aí, um abraço aí, meu amigo velho, né? Loura Santana, Neuza Santana... Boa demais da conta aí, né, compadre Nesita? Muito bem, né, compadre velho? Ociel Carneiro, filho do Coscobeu, vendo a gente aí. Coisa boa, né, compadre? Coisa de Deus, né, compadre Jaime? Compadre Jaime. Lá choveu também, viu, Jaime? Lá nas Barrocas choveu. O Cardozinho me disse que lá choveu também, né? Vamos adiantar aqui o lado, tô meio pisteado aqui hoje, né? Tô aqui na onde, Marcelo Matheus, tô aqui nas bandas de Nova Açores. Eita, os infernos, velho, tu é doido? Daí pro Coscobeu é 2 minutos, viu, compadre Marcelo? Não passa dessa ponta aí não, aí, viu, de Nova Açores não, que daí a terra de papai aí, depois dessa ponta aí já tá descambando pro Coscobeu. Não vá não, que o bicho pega, viu? O bicho pega aí, viu? Vamos ver, vamos adiantar o lado, que nós não somos beijo nem nada, né, compadre? Luquinha no violão, uma das minhas preferidas. Quero você te abraçar, te envolver, te sentir. Onde está o seu carinho? Sinto teu cheiro no ar, com o pranto no olhar de quem chora sozinho. Perdido, sem rumo, sozinho. Quanta indiferença você me faz. Coração de pedra me faz sofrer. Não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Compadre Delvan velho tá lá colado, só beijo de bode, né, Loura Santana? Cadê aqui Vicente? Vicente foi fazer umas compras no Mercadinho Soares aqui, né, Loura? Sim, cuida, mano, vou tomar bastante chá. Vou tomar uma maconhinha, vou ver se eu arrumo um chá de maconha, botar sal dentro, pimenta malagueta, alho, de alho macho, vou cortar em cruz um pedaço de limão, nem é possível, né, compadre Marcelo? Eu estou, desterrado, assim, desterrado, compadre Ninho, né, desterrado. O que desgriza vocês aí, compadre? Estou lendo errado, O compadre Ninho, Santana, eu estou desterrado, tá desterrado, não tô entendendo não, né? É grego aí. Matheus, Marcelo Matheus, velho, né? Compadre, velho, né, compadre Deus, cadê aqui o homem, o compadre, o velho aqui no mercadinho aqui, acabou com a venda do pobre do homem. Faça isso não, compadre. Você é doido, mano. Eu tô me salvando a mensagem.
vendo aí, Marcelo? Dexter. É. Tu ri não, Mário. O negócio não é. Eita, Baianinho. Noel chegou. Tu é doido, né? Acabou o comércio do homem, né? Bora, ao vivo! Siba! Preciso segurar esta onda que quer. Mais uma vez, estou tentando aqui rapidinho na Feira Livre. A feira dia 7. Dia 7 de fevereiro. Estamos chegando por cá mais uma vez. A gente está acostumado aqui a trazer as informações aqui da nossa Feira Livre. Bom dia, meu amigo. Tudo jóia? Tá vindo da onde você? Sou de Santa Luz, mas moro de Salgadalho. Moro de Salgadalho. Então, muito bem. Mais uma Feira Livre. Feira Livre. Boa toda. Boa, muito bem. E o Ramsey? Já plantou a Mandaíba esse ano? Esse ano? É. Plantei, mas não deu. Não deu ainda? Não deu ainda. Esperar a chuva chegar, né? Não deu ainda porque morreu tudo. Morreu tudo. Tem uma previsão boa pra gente agora aí, né? Tem? Tem uma previsão boa de muita chuva agora aí pra gente aqui. Deus ajude, né? Você é da onde? Sou de Salgada. Salgadalha. Terra de Nego Jai. É. Muito bem. Grande vereador. Grande vereador, é. Manda um alô pra ele aí que ele tá assistindo aí. Um abraço, Nego Jai. Muito bem, vamos descambando aqui. Hoje é a primeira feira de quem tem filmado do ano aqui, gente. Só é pra gente registrar um rascunho, né? Feira Livre, ela que é muito importante para a economia do nosso país, do nosso estado e de nossa cidade, não é diferente. Então, essa é a primeira que a gente vem filmando aqui, registrando para o nosso povo, bem movimentado, ainda é cedo, 8 horas e 10 minutos. E a gente gosta de relatar aqui esses assuntos, né? A Feira Livre, que é muito importante. Vamos seguindo aqui. As pessoas vêm clamando com relação aos preços, mas tem que tocar o barco pra frente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Como é que tá a feira aí, velho? Tá ótimo. Tá ótimo. Começando agora, mas tá... Começando agora. Aí a variedade aqui tá boa toda. Tá boa. E tem promoção hoje. Tem promoção? E tem entrega também grátis. Muito bem, muito bem. Tem que usar a cabeça pra poder vender mais, não é isso? Isso aí. É isso aí, gente. Vamos seguindo aqui. Os clientes e produtores aqui na Feira Livre. Aqui nós estamos aqui no centro de abastecimento. A nossa ideia é essa, mostrar no nosso programa aí a vantagem da Feira Livre, a diversidade. E aí, Coscovil? Estamos na luta aqui, né? Pois é, meus amigos, essa é a primeira, hoje é dia 7 de fevereiro, uma das primeiras feiras que a gente vem filmando aqui no nosso Coité Cultura. É um centro aqui de uma variedade muito grande. A gente percebe que as frutas, os legumes, bem conservados, Coité sempre sai na frente com a sua especialidade. Então, o público está chegando, o povo chegando. São exatamente 8 horas e 15 minutos. É a previsão de uma feira bastante movimentada. E a gente tem sempre feito isso. Sempre que a gente pode estar vendo aqui, registrando um pouquinho do movimento. Eu gosto muito da Feira Livre, ela que traz uma movimentação grande, uma economia para a nossa cidade, né? Gera renda, emprego. Aqui nós estamos na saída. Carrinho de mão ainda. Aqui de mão ajuda ainda, tem viu? aqui os coscobios dos carrinhos de mão. Que faz aí Todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. Ganha dinheiro. E você está preparado para trabalhar hoje mesmo? Louco, sem Deus. Você sabia que você vai dar um velhinho bonitinho? Obrigado. Bora adiantando aqui, vamos adiantando. Aí, gente, cargas e descarga, aqui tem a diversidade, todo mundo trabalhando e comprando barato, né? O cabo que não vender barato não tem como ele viver bem, então não vende bem. Vou seguindo aqui, nessa outra parte aqui,
Isso aqui é a parte dos frigoríficos, né? A parte do frigorífico é onde as pessoas compram suas carnes, frango, né? E isso é mesmo assim. Ó, e vamos levando devagarzinho aqui só para mostrar o que é uma feira livre na nossa cidade, é importante. E a gente só registrando para vocês por uma questão de a gente estar atualizando aí. Essa é a primeira do ano que eu vim fazer aqui a matéria, fazer a filmagem. Porque eu gosto sempre da feira livre, eu acho uma coisa bacana a feira livre. A feira livre ela é bacana demais, né? Gera renda, emprego para as pessoas. Mototáxi ganha com isso, o taxista, tudo bom? Como é que tá aí a feira aí hoje aí, meu amigo? Começando bem, graças a Deus. E aí, ô taxista, pera aí, rapaz, pera aí, já fez as compras já? Já fiz, tô encerrando já. Já tá encerrando, tá bom a feira hoje? Beleza. Deu um abraço lá aos meninos lá e deu um cheiro de chimba. Você que gosta dele. Bora ver. Vamos seguir aqui. Eu gosto, pessoal, eu gosto bastante da feira livre, as oportunidades. O pequeno produtor, ele se não for a feira livre, ele não consegue se estabelecer a sua vida. Eu posso dizer a vocês que isso aqui é tudo coisa natural da nossa região. Vocês podem ter certeza, a manga aí, o coentro, o maxixe. Você sabia, pessoal, que estão assistindo aí, você sabia que o maxixe, ele é um grande inventor para reduzir o diabetes, você tomar o suco do maxixe. Eu digo a vocês porque eu tenho pessoas da família que aprendeu a tomar o suco do maxixe. Diabetes, quem tem diabetes aí baixa rapidão, viu? Pois é, pessoal, essa é a vantagem da feira livre. Olha para isso aqui, ó. As coisas naturais da nossa região nasce aqui na feira livre. Os produtores traz aí a sua diversidade, o que consegue produzir. E aqui faz o dinheirinho para dar de comer aos meninos. Aqui nós temos a pinha da nossa região. Aí o maxixe, ó, aqui nós temos o ferrão de corda. O ovo da galinha da terra, que a galinha não é do mar, é da terra, mas a galinha caipira. O umbuzinho, mas é isso aí. A gente tem mostrado para vocês no programa, essa é a vantagem de uma feira livre. Aqui vai um trabalhando, virado com o cuscomeu, um carrinho de mão para ganhar o cuscuz, ganhar o pão, senão o bicho pega. Vamos aqui, tem outra diversidade aqui, essa aqui é a parte cultural, parte de artesanato. Gente boa, aqui cada um tem sua invenção de viver. Passe aqui em frente à antiga delegacia, Secretaria da Agricultura, que você vai encontrar essa diversidade aqui. Muita mercadoria bonitinha, feita por artesanato. É isso aí? É isso aí. Atenção, Coscomeu, que está assistindo a gente aí, vem lá de Coisa Serena comprar. Vem comprar aí, você que gosta da planta. Muita coisa boa. Aqui já nós estamos na parte tudo bom, minha amiga? Parte da batata, doce, enfim, essa é a realidade da nossa vida. Vamos correr, vamos adiantar por cá, vamos dar uma entradinha aqui na parte da feira ali, na parte dos panos, calçados, né? E o PC tá pensando que é moleza pra ninguém, aqui tem o cabo da panela. Você tá com a panela arrebentada? Opa, meu noto! Venha pra cá consertar a panela. Ponto de socorro das panelas. Ponto de socorro das panelas. Segunda e sexta. Você não é besta não, né, velho? Tem que ser assim pra viver, né, meu amigo? Uma feira livre tem muita importância, né? Tem que correr atrás. Tá vendo aí? O prefeito do Coisa Serena que tira isso da praça, acaba com a economia do município. Vai morrer de fome. Aqui, tudo isso aqui, pessoal, é pra sobreviver, ó. Aí ajuda, ué. Aí, ó. Eu vi seu canal. Pois é, o canal Coité Cultura lá, você pode assistir no YouTube, no Facebook. O quê? Coité Cultura. Coité Cultura. Deixa um likezinho lá que você, coisado, né? Um ajudando o outro. Venha consertar as panelas, venha. O cuscuzeiro, caçalona, panela, pito de panela. Tudo tipo de acessório tem aqui. Pronto, você já sai novinho na hora, né? Sai nova. Você vai dar um velho sabido da Coisa Serena, viu? Bora adiantar aqui, ó. O Mato tá alegre também, né, comadre? O marido trabalhando e ela ajudando. O pessoal fala que eu tenho uma mulher que trabalha comigo, já disse, tem uma mulher de coragem. Eu vejo as mulheres, marido das mulheres, tudo trabalhando com o marido. Tem que trabalhar, senão não come. Não é só a minha, não. O povo tá com conversa. Coité Cultura. Olha aqui a rede, você que gosta de tirar um soninho. Aqui é a rede que você gosta de tirar um soninho, ó. Descampe pra cá, ó. A diversidade aqui para você assistir o Coité Cultura e aprender o local, você comprar aqui o seu
a sua redinha, suas camisas, de sapato. Aqui estamos na feira da roupa, né? E aqui na feira do sapato. Aqui você vai comprar seus tênis baratos, para ter seu pique. A diversidade é grande, pessoal. Descamba pra cá, pra feira, que tá apenas começando aí a Feira Livre. Coité tá bombando. Então vou aqui só um resumo rapidinho para vocês verem, né, a vantagem de uma Feira Livre. Estamos entrando aqui na feira da roupa, né? A gente gosta de registrar esse momento aí para mostrar para o nosso povo. E não é cedo ainda é apenas 8 horas e 22 minutos. Da agora em diante é que as pessoas começam a papocar para cá pro lado da feira, né? Comprar os panos, as camisas. E começa da agora por diante. Desça para cá. Aqui nós estamos na melhor feira da região. O preço bom todo, material de primeira. Eu costumo dizer lá no programa que as roupas que a gente compra aqui na Feira Livre não perde para as lojas, viu, gente? Não perde para as lojas. Material de primeira. Vou descambar, o papo tá bom, mas eu tenho outros o que fazeres. Aqui você também pode tomar um pituzinho se você quiser. Cafezinho, tem um pituzinho, tudo você acha na Feira Livre. O tempero, o ferrão de corda, aqui a goma. Não é isso aí, compadre? Pois desça pra cá pra Feira Livre, pessoal, que você vai encontrar de tudo um pouquinho. Aqui tem um febrento velho também vendendo a sorte. Bom dia, cantor. Bom dia. Eu vi você lá no seu canal lá cantando, botando pra lascar, você é o cara. Quem canta é nós. Quem canta é nós. Baiano da Rei Lascara, né? A previsão hoje aí, tá boa? Não é baiano. Hein? Não é baiano. A previsão tá boa hoje aí? Tá boa. Boa sorte. Vamos descambando. Vamos andando aqui, pessoal. Vou dar uma entradinha rapidinho aqui no mercado. A gente chamava antigamente o antigo mercado de farinha. Hoje eu vou entrar agora aqui no mercado de frutas, legumes. A diversidade, gente, é grande. Pra vocês passar aqui. A Feira Livre tem coisas boas demais, né, pessoal? Muita coisa boa. Passe por cá, descambe pra cá pra feira. Dê uma voltinha na feira, não compre logo, vai andando, adiantando aí que você vai vendo coisas boas. E você vai encontrando a diversidade. Vou entrar aqui no mercado, aqui hoje onde há uns anos atrás aqui, antes de Marcela, que era um mercado de farinha e também cachaça, né? Era uma cachaça da Água Serena aqui. E hoje ele foi revitalizado e transformado em um mercado de empreendimento, que é o Beiju. Bom dia, vida boa. E aí, como é que tá aí as coisas aí? Beleza. Tomando um cafezinho já? Já da namorada. Todo bonitão. Esse é o veterano mais feliz de Coité, esse cara velho aqui. Graças a Deus. Muito bem, vamos embora. Beleza. É isso aí, gente. Aqui é a barraquinha dos Beiju, da nossa região. Você que... Dona Luzia, da Pedra, Dona Luzia da Pedra. É os Beiju mais famosos do Brasil, tá aqui em Coité. É a economia total. Vamos descambando aqui. Mais barraca de Beiju. Aqui é a parte do lanche, viu? Parte de restaurante, existe aqui nesse mercado aqui, que transformou da água pro vinho. E vou descambando aqui, pessoal, que eu tô fechando meu bate-papo. É interessante, é muito bom. As pessoas felizes. A vida é isso aí. A vida é você poder aproveitar, comprar do bom, comprar barato e a diversidade. Isso aqui era um mercado de cachaça, de questão da questão de bebidas, né? Aí foi mudado e hoje é isso aqui, gente. Aqui já são essa parte. Na verdade, aqui essa parte aqui é a parte dos agricultores familiares da região de Coité. Todas essas verduras aqui, ela é da nossa região. Isso foi uma parte da Secretaria de Agricultura que cadastrou a cada produtor aqui esse espaço aqui, não lá no mercado, no centro de abastecimento. Aqui é o centro dos produtores aqui da região de Coité, vendendo aí as suas mercadorias que é produzida na nossa região, né? Tudo você pode ver um pouquinho. E isso, olha que coisa boa, pessoal. Produzido aqui na nossa região, do ferrão de corda, nós estamos aqui vendo a própria farinha de goma, enfim. A famosa castanha. Isso aqui tem um valor especial porque é produzido nas roças, molhado com água
benéfica e assim por diante, né? Então os produtores aqui vendendo seus produtos, né? É isso aí, gente. Vamos bater nosso bate-papo. Estou fechando aqui nosso bate-papo e é isso aí. A diversidade da nossa cidade, a Feira Livre aqui bacana. A cidade que tem esse cuidado, que a prefeitura tem esse cuidado, só ajuda o povo, né? Aí as pessoas ficam felizes também. Vou descambando. Vem aqui no antigo mercado de farinha, que hoje é o centro aqui, o centro de abastecimento da família, produtores familiares de Coité, viu, gente? Tá tudo aqui nesse mercado aqui. Vamos descambando e você vai aqui poder escolher a verdura fresquinha, sem agrotóxico, né? Criada, produzida por um trabalhador. Eu vou descambando, vou descer na rampa aqui, já tá bom, né? Vou descer aqui e vamos embora. Tchau, tchau. Vou chegar aqui no Paraguai, que a gente botou o apelido do Paraguai aqui. O Paraguai de Coité é esse aqui. Mais um centro que a prefeitura fez e organizou o pessoal aí que vende produtos importados, enfim, né? Tá tudo aqui. O centrão que a gente chama, o centro do nosso Paraguai. Muito bem, estou indo embora, descambando. Bom demais da conta, o bate-papo é esse aí. E até logo mais, até a nossa próxima visita aqui à Feira Livre, né? Hoje é dia 7 de fevereiro. O povão tá chegando, o povão tá começando a chegar na feira. São 8 horas e 30 minutos. E tá começando a chegar o povão aí pra comprar lençol, coberta e tudo de bom aqui, né, compadre? É ao vivo! Pois é, meus amigos, estamos chegando para finalizar o Coité Cultura de hoje, meio adoentado, peço desculpa a vocês. Estou meio apirrinhado aqui, dor de cabeça, gripado, virado um negócio doido aí, quero que vocês me perdoem. Hoje o programa foi mais um negocinho mesmo, só para não ficar sem fazer, né? E eu peço desculpa aí, mas quarta-feira, se for da vontade de Deus, a gente volta mais aprumado com vocês aí, né, Pai Jaime? E a cada um de vocês aí, a gente não escolhe as coisas da vida, né? Tive uma noite apirrinhada, com febre, dor de cabeça, o dia todo apirrinhado, mas tinha que fazer o programa, né? E a gente vai fechar aqui hoje com o Silvano, velho, né, Pai Jaime, todos vocês aí, Zé Pinto, compadre Alberto, todos vocês aí. Tchau, tchau, gente, até quarta-feira.